Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, sou analista de desempenho. Estou aqui para mostrar para vocês um pouco sobre como foi a história do primeiro gol do Botafogo no confronto entre Palmeiras e Botafogo, né, esse confronto válido pelo Campeonato Brasileiro, e como que o Botafogo conseguiu gerar problemas para a marcação do Palmeiras e como os ajustes do Palmeiras, a partir desse problema gerado, originou os escanteios que gerou o gol do Botafogo. Não vou entrar na polêmica do escanteio em si, estamos aqui para falar mais da parte tática do jogo. E é isso, beleza? Inicialmente, por padrão, a equipe do Botafogo sustenta uma saída mais a 3. Aqui na ocasião está o Gregório, mas variava um pouco, especialmente falando do jogo de ontem. Variava entre Marlon Freitas e o Gregório na base da jogada. Tá? Aqui os zagueiros estão invertidos, mas o ponto-chave da situação do encaixe do Palmeiras é o Rafael Veiga em inferioridade numérica. Ele foi um jogador que ficou muito na dúvida, né, ao longo do jogo entre o Marlon Freitas e o Gregório justamente por conta dessa inferioridade. Tá? Esse é o primeiro ponto-chave, que aí foi o primeiro problema da equipe do Palmeiras em si. E o segundo ponto-chave, o outro problema que foi originado na marcação, no encaixe alto da equipe do Palmeiras, foi que a gente vê do lado esquerdo que o Felipe Anderson estava encaixado no Vitinho e o Caio Paulista estava encaixado no Luiz Henrique. Porém, no lado direito, o Marcos Rocha era quem sustentava um pouco mais, quem equilibrava um pouco mais a última linha, visando, acredito que, proteger a profundidade da última linha do Palmeiras. E aí, a partir desse não encaixe do Marcos Rocha, foi originado um outro homem livre aqui. O primeiro homem livre seria nos encaixes aqui entre Gregório e Marlon Freitas, mas o segundo seria a situação do Alex Telles em si, esse não encaixe nele de fato. E a partir disso, o Palmeiras tentou encontrar uma solução para esses problemas e a partir dessa solução encontrada pelo Palmeiras foi gerado outro problema. E a partir desse problema foi originado os escanteios que gerou o gol do Botafogo, esse gol que deu uma tranquilidade para o Botafogo jogar, né, que a gente tem visto muito na mídia que o Botafogo precisa melhorar psicologicamente, ficou um pouco rotulado depois da campanha do ano passado, da reta final do ano passado, mas eu acredito que realmente esse primeiro gol da equipe do Botafogo gerou uma tranquilidade a mais para o jogo, deu uma confiança a mais para os jogadores fazerem o que vem treinando, né, colocar em prática aquilo que vem treinando. Isso fez toda a diferença no meu ponto de vista. A gente vai ver no material de vídeo sobre o jogo em si como que foi essa história do primeiro gol, beleza? Bom, trazendo para o material de vídeo do jogo em si, lembrando que está em ordem cronológica, tá? A gente vai ver as saídas de bola da equipe do Botafogo desde o começo do jogo até o lance que originou o gol ali por volta dos entre 15 e 20 minutos do primeiro tempo. E aí nessa imagem congelada a gente já vê o Gregori sustentando a saída A3 com o Rony e o Estevão na marcação desse trio. Aqui a gente vê o Bastos ainda em campo, né, no lado direito e o Barbosa no lado esquerdo. E aí que tá. Lembrando das situações chaves que a gente destacou no campinho, a gente vê a situação do Veiga em inferioridade numérica. E assim, a gente vê que o Estevão até tinha possibilidade de saltar no Gregório, mas a prioridade do Estevão era o Barbosa. A gente vê a partir desse comportamento dele de não saltar no Gregório. E a partir desse não salto no Gregório, o Veiga ficava em inferioridade numérica. E aí, a partir dessa dúvida no Veiga, foi gerado esse espaço para os volantes do Botafogo, tá? Queria voltar aqui um pouquinho antes, até para destacar a situação do Alex Telles também, que a gente falou lá no campinho, de como que ele também era homem livre na saída de bola do Botafogo, tá? E aí o Botafogo consegue progredir no terreno de campo. A gente vê que o Veiga teve que saltar no Gregório, mas a gente já vê a liberdade do Marlon Freitas. E aí a gente vê também, né, outro ponto, que o Richard Rios era o encaixe do Almada momentaneamente, e a partir do desmarque do Marlon Freitas para a profundidade aqui, era ele quem poderia vir baixar para poder tirar esse espaço do Marlon Freitas. E aí a gente vê a situação do Marlon Freitas aqui já no entrelinhas, com espaço para poder progredir, para conseguir achar um passe na profundidade, né? A gente vê o Aníbal até marcando o Savarino, né? Era um encaixe ali pré-definido já também da equipe do Palmeiras, mas o ponto-chave é a situação dos volantes terem esse espaço para poder jogar para frente. E aí outra situação da saída do Botafogo, a gente vai ver os encaixes definidos de novo, né? O Rony no Bastos, o Estevão no Barbosa, e aí originando a inferioridade numérica por dentro. E aí a dúvida do Veiga entre fechar o Marlon Freitas ou o Gregório, aí que o Gregório até está fechado por conta do Rony
de fato, mas o Marlon Freitas ele atrai a marcação do Veiga, assim como foi no lance anterior que o Gregório atrai o Veiga, nesse momento é o Marlon Freitas que o atrai, mas é que tá. Na sequência da jogada a gente vai ver, ó, o Marlon Freitas consegue acionar o Gregório como homem livre e ele vai ter esse espaço para poder achar esse passe para frente. E aí a gente vê o Rios podendo compensar aqui de novo, o encaixe do Aníbal no Savarino de novo, e agora o Marcos Rocha compensando a quebra do Rios para o lado da bola, encaixado no Almada. Mas ainda assim, o outro ponto-chave que a gente vê, que a gente viu lá no campinho, é a situação do Alex Telles como homem livre no lado oposto. Beleza? E a sequência, outra busca pela jogada de apoio do atacante para poder ganhar terreno de jogo. E aí é que tá. Num tiro de meta, a equipe do Botafogo já acionou de cara o Alex Telles, que era o homem livre que a gente viu nos dois últimos lances. Tá? E aí, como que o Palmeiras tentou solucionar esse problema? Aí o Richard Rios já balançou para ser o encaixe do Alex Telles, né, para quebrar e tirar esse espaço dele. O Almada vai fazer esse desmarque de apoio para tentar desprender um pouco o Max Rocha da última linha, e ele que mantinha o equilíbrio da linha. E aí a gente vê de novo a situação do Rafael Veiga em inferioridade numérica, entre saltar no Gregório ou saltar no Marlon Freitas. Aqui ele priorizou o Marlon Freitas, imagino porque o Marlon Freitas era o homem mais distante da saída, né? Era o homem que poderia ser esse desmarque para a profundidade. E aí ele priorizou fechar o Marlon Freitas e deixou o Gregório jogar, até porque, em teoria, a gente viu lá no primeiro lance que o Estevão poderia ter saltado nele, aí o Rony poderia também ter vindo para o lado da bola, mas a gente vê que esse balanço não estava tão bem feito, tão bem definido pela equipe do Palmeiras, tá? E aí a gente vai ver como que, novamente, a busca pela jogada de apoio de quem estava na última linha, que na ocasião era o Igor Jesus e o Luiz Henrique, né? Novamente não deu certo. E aqui a situação que originou o gol de fato, tá? A gente viu uma saída mais a 2 agora nesse momento. E aí o Adrielson já estava em campo. E aí tá. O Estevão salta no Barbosa, o Rony encaixado no Bastos aqui também. E a gente vê o Marlon Freitas e o Gregório aqui gerando a superioridade numérica novamente em cima do Rafael Veiga, o Richard Rios encaixado na Almada e o Alex Telles como homem livre da situação de novo. Então a gente já vê os encaixes definidos, mas os pontos chaves ainda existem na saída de bola do Botafogo. E aí que tá. Como que foi o desenrolar dessa situação? Olha lá. Qual que foi a solução da equipe do Palmeiras para esses problemas que o Botafogo gerou? Passe do Barbosa direto no movimento de apoio aqui do Igor Jesus. E aí, o Marcos Rocha foi desprendido da última linha. A gente viu no lance anterior que o Almada tinha desprendido para atrair o Marcos Rocha, mas dessa vez Richard Rios estava encaixado no Thiago Almada já, e o Marcos Rocha, para tirar o homem livre do Alex Telles, acabou se desprendendo da última linha. E a partir desse desprendimento do Marcos Rocha, foi originado esse espaço nas costas do Victor, que estava encaixado no Igor Jesus. E aí, novamente, a gente vê a situação do Veiga tentando priorizar algum dos volantes do Botafogo. E aí esse meio termo não é o suficiente para o encaixe em si. A gente vê o Gregório em vantagem posicional em relação ao Veiga. E a partir desse momento que o Barbosa busca acionar essa situação de apoio, né, esse passe de ruptura no apoio, o Richard Rios tem a referência como a bola e o Almada ultrapassa nesse momento que o Rios perde a referência dele. E é aí que é o pulo do gato. Né, o Gregório com espaço para poder acionar para frente, que nem a gente viu nos lances anteriores, e é o lance que origina, né, os escanteios que foi gerado o gol do Palmeiras. E aí, novamente, digo que não vou entrar nas polêmicas dos escanteios, mas mérito total da equipe do Botafogo, que para mim fez uma partida bem madura, tá, nesse jogo. Gostei bastante da equipe do Botafogo. O Palmeiras também conseguiu gerar alguns perigos ali no início do jogo, mas não foi suficiente. E a gente vê que alguns detalhes de não solução dos problemas geraram o gol que deu essa confiança a mais para o Botafogo jogar, para colocar em prática aquilo que foi trabalhado, aquilo que vem sendo treinado pela equipe do Botafogo. E para mim, mérito total da equipe do Botafogo, beleza? Agradeço a vocês que viram o vídeo até aqui. Quem puder compartilhar e deixar um like aí também, agradeço vocês, beleza? Tamo junto, grande abraço, valeu!